Um, dois, três e já. Boa tarde, companheirada. Boa tarde. Estamos aqui mais um episódio de podcast. Voz Liberta. Para tratar de um assunto importante que é o projeto de lei complementar, né, que a prefeitura fez aí no começo desse mês. Uma mini reforma administrativa, né, que foi feita. Isso, exatamente. E aí a gente está com o nosso advogado aqui do Sintédio, o Dr. Luiz Fernando, que vai estar esclarecendo alguns pontos para vocês aí, filiados, que ficaram em dúvida, ficou vários questionamentos, se vai descontar, se não vai, alguns segmentos também ficou bastante confuso, se ia descontar ou não, gratificação, então a gente vai tentar estar esclarecendo, mas a gente adianta aqui que a gente já tem uma reunião oficializada, né, com o executivo. A gente mandou um ofício solicitando uma reunião com o executivo, com o Poder Executivo, para tentar esclarecer melhor isso para a gente também. Mas como a confusão tá aí perdurando, então a gente vai tentar já, com o nosso advogado, esclarecer alguns pontos para vocês aí. Aí a palavra aí com o Dr. Luiz Fernando. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Alex. Em primeiro lugar, agradecer aí o convite da gente estar aqui. Boa tarde a todos os filiados do Sintédio Corumbá. Muito gratificante estar aqui para tentar esclarecer algumas questões que são um pouco cabulosas, vamos assim dizer, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir tentar resolver da melhor forma possível a todos os servidores. Tentar decifrar esse código. Então, doutor, rapidinho, antes de começar, só para a gente contextualizar, né? Esse projeto de lei que foi aprovado, foi encaminhado pelo Executivo e aprovado pelos vereadores, ele altera a Lei Complementar 42, que é referente ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e a Lei Complementar número 89, referente ao Plano de Cargos e Carreira do Poder Executivo. Antes de começar, só para fazer um esclarecimento, para a gente pontuar aí que houve muita desinformação, né, rolando, e não houve alteração do nosso Plano de Cargos e Carreira do Magistério. Né? Então o pessoal ficou ali preocupado com a questão de mestrado, de doutorado, falando que houve uma redução no percentual, mas dentro dessa lei que foi aprovada aqui, ele não mexeu no PCCR do Magistério, então continua a mesma coisa. Só para esclarecer, a Lei Complementar 352, de 28 de maio de 2025, que altera essas duas leis mencionadas. O que não está alterado nesta lei, não se altera na prática qualquer outra lei, só se altera o que aqui está mencionado. E é sobre isso que nós vamos discutir aqui para a gente tentar esclarecer, verificar a eventual inconstitucionalidade de alguns artigos dessa lei e tentar aí ajudar a todos da melhor forma possível. Então, doutor, assim, claro que tem muitas alterações aqui que impactam várias categorias, né? A saúde, assistência, mas como nós somos sindicato da educação, a gente vai se ater aos trabalhadores da rede municipal de ensino, né? Correto. E assim, dentro desse olhar, doutor, o que a gente pode destacar aqui, né? Que afetou os trabalhadores da educação? É essa questão das gratificações que afetou, na verdade, os trabalhadores do núcleo de transporte escolar, os motoristas e os monitores de transporte escolar. Então, se o senhor puder explicar o que aconteceu aí. Vamos lá. O que acontece? Esta nova lei estabeleceu uma série de vedações de acúmulo de gratificações e adicionais, certo? Sim. O que anteriormente era permitido. Tá bem? Então, querendo ou não, houve uma redução de vencimentos dos trabalhadores. Para a validade desta vedação, teria que haver uma incorporação de vantagem pessoal a cada um desses servidores. Tá bem? O que me parece, ou o que consta nesta lei aqui, não houve, apesar de que, na nota do município, no site do município, o prefeito esclareceu de que teria havido uma incorporação pessoal a cada servidor pela vedação das gratificações. Me parece que está isso, não é isso? Sim, que tá na nota a gente está aqui com a nota que saiu da prefeitura explicando aí isso. Ele menciona o seguinte: a lei não trata de aumento nem de redução salarial. O que foi feito? A transformação de certos adicionais em vantagem pessoal incorporada, um direito fixo, estável e seguro para quem já o possui. Então ele faz referência aqui na nota da prefeitura, que a prefeitura lançou no site. Se isso efetivamente aconteceu ou ocorrer, ótimo, não está havendo redução. Porém, se isso não ocorreu,
em razão da diminuição da remuneração do servidor, que não vai mais poder acumular gratificações ou adicionais, mesmo que seja até justificado em alguns casos, em algumas exceções de casos, me parece que está havendo uma redução de vencimentos inconstitucional. Então, para isso, deveria sim haver o que o prefeito está mencionando que houve, que eu não presenciei aqui na lei, uma incorporação aos vencimentos individuais de cada um. Aí ele traz aqui também um outro item mais específico referente ao adicional de função que os motoristas recebem, né, até então, né? E ele diz o seguinte: extinto anteriormente, mas com direito preservado, quem recebia mantém como VPI, com revisão automática. Quer dizer, ele fala sobre o adicional de função. Adicional de serviços especiais? É esse que ele menciona? Ele fala Que é o dos motoristas? O motorista recebe até então. Chama adicional de função. Ah, tá. Que o motorista recebe. Tá. Esse daí ele falou que incorporou no... Quem recebia mantém como VPI. Então, se for incorporado efetivamente na remuneração, ok. Tá? Mas existem outras gratificações, outros adicionais, que foram vedadas à acumulação com outros. Então, mas aí a lei não garante que está sendo... que vai ser incorporado. Né? Não, pelo que está na lei, não está garantindo a nenhum funcionário, nenhum servidor a incorporação de qualquer verba. A lei não menciona isso. Ele mencionou isso só na nota no site da prefeitura. Exatamente. Mas na lei mesmo não está. Por isso que eu acredito que seja importante, eu acho que até o sindicato já pediu esclarecimento ao a executivo, né? gente enviou um ofício solicitando reunião, né? Você falou no começo que a reunião não está marcada ainda. A gente está no aguardo da resposta, inclusive. Eu falei assim que oficializado no sentido de que a gente mandou um ofício formalmente solicitando uma reunião com o executivo. Estamos no aguardo, já vai chegar 15 dias já. Então, isso é importante porque, é claro, o artigo 30 e 37 da Constituição Federal é claro ao garantir a irredutibilidade de vencimentos. A partir do momento que você impede, veda acumulação de gratificações que anteriormente era permitido, por certo, reduz o vencimento, né, a remuneração do servidor. E com isso teria que haver, sim, o que o prefeito falou que houve. Uma incorporação. Que foi a incorporação com vantagem individual. Ok, se tiver havido isso, não vejo problema nenhum. Mas... Está em aberto isso, né? Porque na lei não está, né? Amarrado em lei não está. Mas o problema é esse, é que na lei não está garantido isso, né? Aí, doutor, só para a gente focar nesse caso do núcleo do transporte escolar, referindo-se aos motoristas e aos monitores, o que impacta eles aqui é justamente o inciso 4º, né? Onde diz o seguinte: não pode acumular, numa linguagem mais fácil entendimento. De fácil entendimento. Coloquial. Não pode acumular gratificação de incentivo à produtividade com adicionais de serviços especiais, atividade médica odontológica, produtividade em saúde. Isso aí afeta a saúde, né? Além disso, gratificações por dedicação exclusiva, plantão, hora extra. Então, no caso, os motoristas recebem hora extra e produtividade, assim como os monitores. O que eu vejo nisso? Além da inconstitucionalidade mencionada pela redução da remuneração, nesse caso, o que está havendo? São duas gratificações que possuem natureza jurídica completamente distintas. A gratificação de incentivo à produtividade tem um objeto, né? E a gratificação de hora extra é pelo trabalho extra praticado além daquelas horas contratadas, né? No qual o servidor. Então, são duas questões completamente distintas. Se você falar assim, é vedado o adicional por dedicação exclusiva com hora extra. Ok, porque ele já está recebendo a dedicação exclusiva. Não teria o porquê receber hora extra. Diferente da gratificação de incentivo à produtividade, que não tem qualquer relação com o horário a mais que ele trabalha. Então, são situações jurídicas completamente, naturezas jurídicas distintas, essas duas verbas. E eu vejo que, além da redutibilidade salarial, há essa outra inconstitucionalidade, que são naturezas jurídicas distintas e não tem por que haver essa vedação. Exatamente. Por ser de natureza distinta, não teria por que proibir o acúmulo das gratificações. Exatamente. Né? Nessa situação. Nessa situação específica, né? Aí, né? Então, isso que a gente pretende também encaminhar ao executivo assim que a gente tiver a nossa reunião com eles. E aí, dentro disso também, houve aqui
foi acrescentado, né, dentro das gratificações, um adicional pro condutor de veículo de transporte, né? Pelos motoristas aí, não só da educação, né, mas para todos os motoristas. E aí a dúvida é o seguinte: ele coloca aqui a justificativa, né, falando, compensando o desempenho dos trabalhos em condições que expõem a riscos e tudo mais, mas aí o valor é equivalente a 25% até 40% do vencimento do cargo. E aí a gente tem a dúvida, né? Qual que é o critério, né? Mas eu acho que aqui, essa mudança aqui, que eu acho que entra mais ou menos do que o doutor Fernando está falando. Porque ele cria um artigo 61 da lei complementar, né? E cria um parágrafo novo que fala assim: adicional pela condução de veículos de transporte para compensar o desempenho de trabalhos em condições que exponham risco de vida, ou seja, de insalubridade, né? De risco de vida mesmo. E impõe desgaste, cansaço físico, mental, visual, pelas tarefas de rotina aos servidores ocupantes de funções de serviço de transporte oficial, considerando a intensidade de exposição e do esforço no desempenho de seus trabalhos, em valor equivalente de 20% a 25%, de 25% a 40% do vencimento. Então, é para dar a impressão que ele condensou aqui, né? Exatamente. Ele condensou, né? Esses outros adicionais. É, Aí tem um ele parágrafo condensou. único aqui que estabelece como vai ser estabelecido o percentual, Gabriel. As condições, os critérios, os requisitos, os parâmetros de avaliação e os índices percentuais para pagamento dos adicionais, isso de todos os adicionais, descritos nesse artigo, terão como base de cálculo o valor do vencimento do cargo ocupado, conforme regulamento aprovado por ato normativo do prefeito municipal. Redação dada pela Lei 335. Então, tem um ato normativo que estabelece os critérios para se chegar a essa variação de 25 a 40 ou qualquer outro. Então, mas essa condensação da lei, desse parágrafo aqui, que parece que traz coisas de natureza distinta ali, numa coisa só. Isso aí é legal? É possível? Eles podem fazer isso? Essa que é a questão. Olha, a questão é que ele acrescentou, né, um adicional que antes não existia. Né? O que a gente precisa ver é se esse adicional que está aqui, se vai compensar, entre aspas, o eventual adicional que eles recebiam e deixaram de receber, ou não. Aí nós precisamos ver na prática se efetivamente vai acontecer isso. E a vedação da acumulação desse adicional com outros. Porque aí parece estar condensado. Porque eu vejo, veja bem, uma condução de veículo, adicional de condução de veículo de transporte, né? Eu não vejo qualquer conflito do motorista receber um adicional de produtividade. Não vejo conflito nenhum. Né? E não teria o porquê ter essa vedação. Mas, então, só que ele usa a palavra intensidade aqui, né? Entendeu? Considerando a intensidade de exposição e do esforço no desempenho dos seus trabalhos. Aí não sei se a gente entende como um trabalho que pode... Penosidade, insalubridade, insalubre, né? Porque é intenso, aí a rotina, aí você sempre faz aquela mesma... Aí você pode... Os caras são carregador, motorista... e aí prejudica... O que eu estou entendendo é como se fosse um adicional de insalubridade, assim, porque... Ou de penosidade. De penosidade, isso. Exatamente. Né? E aí eles colocam de 25% a 40%. Isso vai compensar os outros adicionais? Porque essa que é a questão. Parece que não, né? Segundo o relato... Não está dizendo que vai compensar, né? E não está dizendo que vai compensar também, exatamente. É isso que eu vejo. Por isso que é importante o executivo receber o sindicato e os representantes da base, né? Para poder para a gente poder ter esse esclarecimento e evitar a redução salarial, né? Por exemplo, aqui a gente está analisando a questão jurídica, porque se tiver alguma inconstitucionalidade, a gente pode estar até encaminhando isso via jurídico. Né? Porque o ideal é o esclarecimento do prefeito, inclusive quanto à incorporação de valores individualmente, né, como ele disse em nota na prefeitura, para a gente saber se efetivamente vai ser feito isso, se já foi feito isso ou quando vai ser isso. Me parece que ainda não foi, até pelas reclamações de alguns servidores que nós tivemos, né? E seja esclarecido. Caso não se chegue a um consenso, não se esclarecidas essas questões, a gente analisar e tomar as medidas judiciais que são cabíveis. Tá? E tem uma outra questão. Essa lei, ela menciona que terá validade a partir ou seja, ela retroage para 1º de janeiro de 2025, o que, no meu ponto de vista, é completamente inconstitucional. Ilegal. Não tem como, ou seja, o servidor tem um direito garantido daquela situação atual que ele vive. Ele não pode criar uma lei hoje para voltar para trás. Ou seja, ele vai perder todos os adicionais que ele recebeu. Não tem sentido. Não vejo qualquer viabilidade jurídica dessa posição dessa lei, nessa questão, nesse quesito.
Referente a essas alterações, eu acho que o que impacta os servidores da educação são esses pontos, né? Como já foi. Tem mais algum outro, doutor? Tem a questão do direito do servidor que possui um filho ou um dependente com deficiência, algum tipo de deficiência, de não poder mais ter direito horário especial. à redução da carga horária, ter um horário especial. Tá? Isso eu lhes garanto que é inconstitucional. Tá? A mãe, o pai, ou mesmo aquela pessoa que você tem como guarda legal, que você é dependente do servidor, que possui uma deficiência, ela necessite de um tempo a mais para ficar com essa pessoa, para dar os cuidados necessários a essa pessoa, possui sim o direito garantido à redução da carga horária, de 30% a 50%. Sim. Tá? Isso já foi definido pelo STF, e a exclusão disso fere diretamente a Constituição e a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporado na legislação brasileira com norma constitucional. Então mesmo a prefeitura retirando, né, o executivo retirando esse item, que era um item terceiro que tinha aqui no artigo 100, né? Foi suprimido. Que garantia, né, esse direito, exatamente. Esse direito a quem tem filho, cônjuge, portador de necessidades, mesmo sendo retirado, a pessoa não perdeu esse direito. Não perdeu esse direito. Eu acredito até que tenha sido uma tentativa do município de excluir esse direito, mas em meu entendimento, existe um julgamento pelo STF com obrigatoriedade de segmento por todos os entes, seja ente estadual, municipal e federal, de que é garantido esse direito aos pais, àqueles que possuem dependentes com deficiência. Esse ente também vai ser questionado lá, né? Eu penso que, como o doutor colocou aí, é um item que é inegociável. Né? A gente tem que chegar lá. Negociável. Se insistir, aí temos que ver o caso a caso, ou mesmo discutir. Eles precisam corrigir isso aí para evitar a judicialização. Porque não vai ser um transtorno para a pessoa. A partir do momento que a mãe que hoje tem um filho com deficiência e tem essa redução vai ter que voltar a trabalhar no horário normal, sendo que ela possui o direito, aí vai criar uma série de judicializações, diversas ações judiciais, e eu acho que não é bom para ninguém. Com certeza. Com certeza não. Com certeza. Então, professor... professor. É costume. Então, doutor, além desses itens aí, a gente queria fazer uns esclarecimentos referente a outros assuntos, né, que despertou aí dúvidas em relação à categoria, que é a questão dos empréstimos, né, da margem consignada. De um dia para o outro, o pessoal ficou tudo sem margem. E aí o senhor pode explicar? Então, vamos lá. Essa questão da margem é uma questão bastante complicada e complexa, né? Por um momento que você não tem margem, você reclama, né? A gente reclama por não ter a margem consignável, né? E nós estamos falando dos empréstimos consignados, né? Sim. Uhum. E no momento que você pega o empréstimo e ela supera aquela margem legal, a gente acaba indo reclamar na justiça dos descontos realizados. Uhum. O que me parece que estava ocorrendo é que na administração passada, a margem prevista em lei não estava sendo respeitada e estava se ampliando a margem consignável para além do permitido em lei, o que gerou com isso diversas ações judiciais, ou seja, a judicialização, justamente porque os empréstimos consignados estavam superando, né? Os descontos estavam superando a margem consignada. Sim. Tá? E hoje, o que acontece? Hoje me parece que eles estão respeitando, inclusive, em alguns casos específicos que nós podemos analisar de alguns servidores, nós verificamos que realmente, no caso em si, o RH estava com a razão, nesse caso específico. Não vou falar em todos, porque eu não posso dizer, estou falando dos casos que eu analisei, me parece que estava corretamente analisado de que a margem consignável para os empréstimos compulsórios, ou seja, juntando os empréstimos compulsórios, que são previdência, imposto de renda, pensão alimentícia, etc. Os descontos compulsórios, eu falei margem? Empréstimo, desculpa. Os descontos compulsórios seriam margem de 40%. Uhum. E sem esse seriam de 30%. Sim. Tá? Então, me parece que está sendo respeitado isso atualmente pelo município. Mas por que antes era feito? A gente não pode analisar a situação se o antes estava errado. Uhum. Então, se hoje está correto, a gente não pode reclamar. Essa lei, doutor, é a Lei 2944, de 23 de março de 2023.
Então, quer dizer que em 2023, né, depois que foi implementada essa lei, não houve o cumprimento dela. Me parece que não. Eu acho que o erro da prefeitura aí, dessa atual gestão, foi não ter comunicado os trabalhadores, né? A partir de hoje Exatamente. A partir de hoje nós vamos antes de executar a margem consignável é essa. Então, acho que isso que o Gabriel falou, que acho que foi a situação que gerou todo esse problema de, por exemplo, você ter servidor o tempo todo ligando pra gente aqui, falando, pô, amanheci o dia, tô negativado e tava com margem para fazer empréstimo. E faltou esse esclarecimento, principalmente por parte da Prefeitura do RH, de passar um comunicado, né, para os servidores. Nós vamos começar, a partir do mês que vem, a ter o desconto do compulsório. E às vezes poderia até mencionar no próprio Olerite, falou, olha, a partir de hoje observar a lei para empréstimo compulsório, qualquer dúvida procure o recursos humanos da Prefeitura. Faltou esse esclarecimento, e aí gerou essa situação de todo mundo ficar reclamando porque baixou margem, porque ficou negativado. Realmente. Porque às vezes a pessoa já pretende fazer um empréstimo, né? Porque o pessoal estava esperando o reajuste. Exatamente. Caiu o reajuste. Agora, é importante que a gente esclareça, Gabriel Alex, que essa vedação da margem consignável é uma proteção para o servidor. Não, sim, para que ele não se... Porque esses 30% que sobram para o servidor, isso daí ninguém tira dele. Ninguém, qualquer dívida, eu queria pegar esse empréstimo para poder quitar uma dívida, não sei onde. É que fique claro, esses 30% que sobra, esses 40%, esses 35%, ninguém pega de vocês. Isso daí é seu e não há... O juiz não vai determinar que se bloqueie esse valor, não vai ter nada disso. Então, isso é importante ficar claro, que é uma segurança para a sua subsistência. Tem uma outra informação importante, que eu acho que a gente deve sempre falar, a gente já sempre fala para os filiados, que é a questão do desconto de 2% da contribuição sindical. Que os bancos não devem contabilizar na hora de for fazer o cálculo para a margem. Exatamente. Né? Esses 2% da margem não entram na margem consignável. Eles são excluídos, ou seja, como se ele não existisse para fins de margem consignável. Porque tem muito servidor que vem aqui no sindicato a se desfiliar com essa justificativa. Para abrir margem. Para abrir um pouco mais de margem. Não, esses 2% não podem, em hipótese alguma, entrar. Se entrar em qualquer tipo dessa margem consignável, pode procurar aqui o sindicato que nós vamos tomar providência para a gente tentar resolver. Então, assim, não adianta vir se desfiliar, gente. Mesmo que eles falam assim, não, eu vou me desfiliar agora só para abrir a margem, depois eu volto. Não vai alterar em nada. Não vai alterar em nada. Não vai alterar em nada. Isso é jogada, acho que até da prefeitura com o banco lá, para tentar gerar um desfiliamento aqui no porque a gente já entrou... Nós fizemos um ofício... Fizemos, mas não foi respondido. Os bancos não responderam. Os bancos não responderam. Então a gente tem que saber, na prática, se está sendo respeitado, né? Essa questão. Sim. E se não tiver, a gente também poder tomar eventual providência. Sim, perfeito. Então, dentro disso, né, diante disso, o que o sindicato pode fazer? A gente oferece um atendimento jurídico relacionado a essa questão do superendividamento, né, doutor? Exatamente. Nós já temos até alguns que a gente está discutindo aí a questão do superendividamento e realmente a gente observa em algumas questões que realmente é um hiper endividamento de alguns servidores que extrapolam em tudo, inclusive tiram proventos, inclusive, para a subsistência daquela pessoa. A gente vê pessoas recebendo R$500, R$200. Ou seja, efetivamente, há um empréstimo consignado ilegal que deve ser restabelecida a margem, ou seja, renegociado pelos bancos esses valores para que seja respeitada aquela margem de 30%. Então, assim, para ter esse atendimento jurídico, é necessário ser filiado, né, ao Sinted. Fazer o agendamento com a nossa secretária, né? Fazer o agendamento através do número do WhatsApp do Sinted, né, e marcar esse atendimento, que é importante para a categoria. Exatamente. E é importante o pessoal do Sinted entrando em contato com a gente geralmente, 99%, a gente marca naquela mesma semana. Há 1-2 dias de diferença, a gente já marca ou pela parte da manhã ou pela parte da tarde, de acordo com a conveniência do servidor, né? E a gente está agendando para atender todo mundo. Infelizmente, o trabalhador aí nesses últimos tempos vem se endividando cada vez mais, né? Todos nós estamos na mão dos bancos aí, sanguessugas. E você entrando no banco é aquele negócio, você entra e é muito difícil sair, né? Porque é uma bola de neve, inclusive cartão de crédito é uma coisa muito perigosa, gente. É isso que a gente tem que tomar muita atenção
com aquele negócio de você pagar só o mínimo do cartão de crédito, porque o mês seguinte vai vir Vai acumulando, né? uma paulada e aí vai só aumentando e aí vira uma bola de neve que a gente não consegue pagar mais não. E aí até a nossa companheira que trabalha no banco, né? Nessa área dos empréstimos, Gabriel, vocês têm que lutar para o prefeito abrir mais margem. Eu falei, minha querida, Não. a gente não, pô, a gente vai lutar para ficar Endividado? de corpo e alma nas A mãos gente dos tem que lutar bancos. para aumentar A o gente, salário, né? isso, O a gente salário base, luta por valorização isso. salarial, justamente para a gente não ficar nas mãos Para dos não nas precisar empréstimos, dos fazer bancos. empréstimo. Exatamente. Exatamente. Então é isso, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor aí, tá? Pela disponibilidade do senhor. Acho que foi bem esclarecedor. E já foi encaminhado isso. Todas essas questões que a gente tem, elas vão ser tratadas junto com o executivo. A gente está na guarda dessa resposta aí do ofício que nós mandamos, né? Principalmente para a gente poder buscar esclarecimentos relacionados à situação dos motoristas e dos monitores. Mas aí também a gente vai tratar dos outros pontos. Vamos tratar né, dos das outros pontos que questões. apareceram aqui. Né? Isso, exatamente. É que eu acho que é importante a gente levar essas questões que a gente discutiu aqui agora para o executivo, inclusive porque tem coisas aí como a questão da hora, né? Do horário especial. Horário especial para os pais que têm crianças Com deficiência. Isso aí é como a gente diz, é inegociável, né? Acho que eles têm que Tem que considerar. rever ou que se respeite isso Sim. quando a pessoa for porque é uma norma que já foi estabelecida que todos os entes devem seguir. Então, estando ou não estando na lei, deve ser obedecida. E outra questão também é que não pode ter redução salarial para as categorias. Né? Assim, então, sem dúvida. Isso aí também Incorporou, que negociável. ótimo. negociável. Nos mostre onde está incorporado, para que também não fique dependendo de favor, qualquer tipo de favor político de ninguém, porque é um direito do servidor, tem que ser respeitado esse direito. Exatamente. Então aí a gente deixa aqui então em aberto, esperando a reunião. Assim que a gente tiver a reunião, a gente vai fazer uma assembleia. Isso. Vamos estar junto com o nosso advogado para estar repassando para vocês. Nós estamos fazendo esse repasse hoje aqui como um Isso. esclarecimento, né? Isso, uma Prestando prévia, né, uma doutor? prévia, mas as deliberações, as discussões que a gente vai fazer com a categoria vai ser em assembleia. Vai ser em assembleia, Então, a exatamente. assembleia é o nosso instrumento, é a nossa instância de deliberação. Isso, e aí- Então, tudo que a gente coletar lá na reunião com o prefeito, a gente vai trazer para Assembleia. possíveis deliberações Isso, na Assembleia Geral da categoria. Então, portanto, companheirada, participem, né? Quando tiver chamamento, quando tiver convocação, venham, porque é de interesse de todos vocês, para a gente encaminhar as pautas, encaminhar aí o que vai ser feito, dependendo da reunião que tiver lá com o executivo, porque é importante a mobilização de todos para a gente conquistar aí, ou não permitir que seja tirados os direitos que já foram conquistados. E aí a gente tem nosso advogado aqui também, que, como ele já falou, vai estar aí à disposição de todos, né, tanto para entrar com as causas que são individuais, como as causas coletivas do nosso sindicato. Então, Com certeza. É isso aí. Valeu, obrigado, doutor. Obrigado Valeu. a todos. Obrigado. Até a próxima, então. até a próxima. Valeu, Gabriel. Valeu, Alex. Obrigado. Doutor. Obrigado. Valeu, doutor. É isso aí. Show de bola. Show. Acho que deu para esclarecer, né?